18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6:01. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Lembrando sempre da sua participação, ouvinte, aqui no 18 horas, pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. Participe! É isso aí, Carlão. Manda um zap aí, galera, pra gente. Queremos saber o que você pensa a respeito, exato, dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas, né, Carlão? Sim, o seu toque especial na programação do 18 horas pelo WhatsApp 994887592. Começando o programa 18 horas de hoje com os destaques do dia. Crise ambiental. Manaus volta a registrar qualidade do ar péssima por causa da fumaça das queimadas. Crise na saúde. Mães de crianças traqueostomizadas denunciam falta de assistência do governo do Amazonas. Rio Negro segue descendo. Baixou mais 2 centímetros nas últimas 24 horas e voltou a ficar abaixo dos 13 metros. Ministério do Trabalho muda as regras sobre o expediente do comércio nos feriados. Legal, 6:02, hein? Valeu, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação, pela sua constância aí no 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite com os destaques desta quinta-feira, 15 de novembro de 2023, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, em hoje, dia 16 de novembro, Manaus amanheceu novamente, infelizmente, inclusive, debaixo de fumaça tóxica de queimadas. Em vários pontos da cidade, as pessoas reclamaram do intenso cheiro de queimada. É claro, com isso, o ar da cidade voltou a ser considerado péssimo. Um cenário que é resultado de queimadas, seca e a completa falta de ação do governo do Amazonas, Karime. Exato, Carlão. A situação é muito grave. Segundo dados do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental, o aplicativo Selva, a qualidade do ar na maior parte da área urbana aqui de Manaus voltou a ficar entre muito ruim e péssima hoje de manhã, por causa aí do avanço da fumaça de queimadas aqui na região. Segundo o aplicativo da Divisa, entre as Zona Sul e Zona Leste, a poluição do ar, gente, chegou a 288, quando o aceitável é até 60. Olha, Karime, tá entre ruim e péssimo, né? Que situação é essa, Karime? Não dá pra conseguir respirar direito. Fácil, é uma situação realmente, inclusive tinha melhorado nas últimas semanas, mas infelizmente voltou a nos intoxicar aí. A gente sabe que desde agosto nós estamos passando por isso, mas piorou muito nos meses de setembro e outubro. Tivemos que conviver quase que diariamente com essa fumaça aí, todos os dias praticamente. Segundo o IBAMA, o Amazonas registrou o pior índice de incêndios para o mês de outubro dos últimos 25 anos. Carlão, inclusive em outubro, o Amazonas teve um dia apenas de ar considerado bom. Isso segundo o levantamento da base de dados colaborativa que registra as condições do ar, a IQAir. O governo do Amazonas aí fez o quê? Jogou a culpa da fumaça que encobre o estado nas queimadas do Pará. Bom, afirmação que foi negada pelo próprio governo do Pará, que rebateu, dizendo desconhecer essa viagem da fumaça aí entre os dois estados. Karime, a tal força-tarefa, como é que tá? Instaurada com os governos federal, estadual e municipal, realmente não teve resultado nenhum até agora. Não conseguiram controlar as queimadas e quem sofre, como sempre, somos nós, a população, que tem que conviver respirando esse ar aí tóxico, insalubre para a saúde. E para essa força-tarefa, o governo federal anunciou um repasse de mais de R$1 bilhão para o governo do Amazonas, isso no início do mês passado, outubro. Até agora não percebemos o resultado aí dessas ações com relação a esse R$1 bilhão, hein, Karime? Exato, Carlão. É o que a gente quer saber, como é que foi aplicado esse dinheiro, que até hoje estamos aqui respirando fumaça. O fato é que o governo do Amazonas não consegue administrar o dinheiro público em benefício
benefício da população é simples assim. Um governo que não tem planejamento e o resultado está aí. Mais um dia debaixo de fumaça tóxica. O repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente, tem mais informações a respeito dessa situação. Boa noite, André. Então, algum governo já se pronunciou? Alguma autoridade, André? Traz os detalhes pra gente. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, o único pronunciamento do governo aqui do estado foi pelas redes sociais, né? Inclusive, é somente aquelas orientações de como se prevenir aí da fumaça, né? Mas ações de combate mesmo, até agora a gente não recebeu nenhuma resposta, né? Nenhum pronunciamento, nem mesmo recebendo aí, como vocês falaram, mais de R$1 bilhão, né? Que podem ser usados de acordo com o governo federal para o combate à fumaça e o enfrentamento à estiagem, à seca severa que o estado vem enfrentando, nada vimos até agora, né? Olha, estamos falando disso, Karime, Carlão, pelo fato de como, né, vocês falaram aí, mais um dia Manaus amanheceu aí sob essa forte fumaça que voltou a encobrir Manaus desde as primeiras horas da manhã de hoje, aqui em pontos da zona centro-sul, por exemplo, o cheiro de queimado foi sentido aí pela população aí, um cheiro muito forte de queimado, e por causa dessa situação o ar da cidade sim voltou a ser considerado péssimo. Olha só, os dados aqui que no mês de outubro vimos aqui que a cidade também já havia sido impactada por esta mesma fumaça, que segundo o IBAMA era resultado de queimadas que teriam ocorrido na região metropolitana de Manaus, né? O estado inclusive tem o pior índice de incêndios para o mês desde outubro dos últimos 25 anos, né? E essa é uma grave crise ambiental que também é resultado dessa seca do Rio Negro, né? Por exemplo, o nível do rio chegou a 12 metros e é registrado aí o menor em 121 anos que começou a ser feita a medição. E as águas até voltaram a subir, mas o rio vive um processo de repiquete, que é um fenômeno que ocorre quando a água sobe e desce brevemente. E o rio aí já desceu 21 centímetros em uma semana, né? E recentemente o governo do Amazonas disse que o fenômeno era causado pelas queimadas ocasionadas do estado do Pará e também por conta de chuvas baixas da média, né? Mas o governo do Pará disse que não tinha a confirmação de que a fumaça em Manaus era proveniente do estado. Ontem, sobre essa situação também foi debatido aqui. Ontem tivemos a presença do deputado federal Sidney Leite, né, aqui no programa 18 horas, que inclusive falou sobre essa situação que o estado está enfrentando e a falta de investimento por parte aí do governo, né? Foi também um dos temas abordados aqui da saúde e também dessa situação da estiagem. Ele inclusive destacou que vai continuar cobrando o governo do estado sobre as verbas já recebidas por parte do governo federal para o combate à fumaça e outras ações no estado. Tem como a gente conferir agora um trechinho aí do deputado federal Sidney Leite, que esteve na participação aqui. Vamos conferir esse trecho. Que agora, com o período da vazante, as queimadas e Manaus e a região metropolitana tomada de fumaça, o governo do estado estava esperando o envio, né, de homens para o Amazonas para controlar incêndios e possíveis outros queimadas na região. Então, a gente vive um verdadeiro caos na gestão, que é importante que isso seja apurado. Primeiro, nós nunca vimos tanto resultado efetivo de um desempenho econômico positivo, independente do Covid, independente da vazante, né? Nós não vamos crescer do ponto de vista do faturamento do polo industrial da Zona Franca de Manaus como gostaríamos, em função da logística da infraestrutura, mas mesmo assim o estado mais uma vez bate recorde, né, de arrecadação. 18 horas. Muito bem, Karime, Carlão, a gente ouviu aí um trecho da fala do deputado federal Sidney Leite, né, que esteve ontem participando aqui, inclusive vocês fizeram essa pergunta para ele, falou aí sobre também buscar mais respostas e também viajar, né, isso em Brasília para buscar mais respostas sobre essa situação. Exato, mais fiscalização. Ele cobrou exatamente o planejamento do governo do estado do Amazonas, que tinha informação desde agosto, desde o início do ano, a respeito dessas consequências drásticas
características do El Niño deste ano e não se planejou, não se organizou para conseguir minimizar aí toda essa situação que estamos passando hoje aí, com todos os municípios do estado do Amazonas em estado de emergência ainda por conta da estiagem. Então, Karime, Carlão, a gente está falando de uma cobrança federal, né? Isso porque o deputado federal também, Amon Mandel, também está agora cobrando uma atitude do governo estadual sobre essa situação. Vamos ouvir a fala dele. É preciso, no caso do Amazonas especificamente, saber como estão sendo utilizadas as verbas federais transferidas tanto para o estado quanto para os municípios, e é preciso que as prefeituras e o governo do estado, para além de, em determinados casos, dizerem de onde está vindo a fumaça ou se está vindo de outros estados, que os governos estaduais entrem na justiça também, pois são legitimados para cobrar que o governo do estado vizinho tome as devidas providências. A gente não pode ver uma passividade diante de algo que está prejudicando a saúde e a qualidade de vida da nossa população. 18 horas. Muito bem, Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala do deputado federal Amon Mandel. E não é só a situação da fumaça, da seca, tem também a situação do desmatamento na Amazônia, né? Tem um impacto direto na seca e no calor que a região está enfrentando. Inclusive, eu conversei com o Leonardo Vergasta, que é meteorologista do Laboratório do Sistema Climático Terrestre da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e segundo ele, o padrão de condição do El Niño ainda permanece sobre o estado até meados de 2024. Então, os deputados aí, Sidney Leite, Amon, que estão aí buscando essa cobrança, né, é justamente por causa disso, porque ainda é previsto uma seca para os próximos dias e esse calor extremo aqui na cidade de Manaus. Vamos conferir a fala do Leonardo Vergasta. O padrão de condição de El Niño, ele ainda continua permanecendo sobre o estado do Amazonas até meados de 2024, então a probabilidade que o El Niño continue ocorrendo, né, nesses próximos meses, afetando aí a questão das chuvas e temperaturas, consequentemente também afetando aí os focos de queimadas dentro do estado do Amazonas e estados adjacentes, trazendo essa fumaça aqui para nossa região. 18 horas. Então, Karime, Carlão, a gente ouviu aí o meteorologista da UEA, Leonardo Vergasta, né? Olha só, para encerrar, vamos saber como fica a situação do tempo aqui nos próximos dias, né? Tá chegando aí final de semana, sexta, sábado, e eu conversei com o meteorologista do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologista, o Francisco de Assis. Segundo ele, esse final de semana, esses próximos dias aí, ainda predomina muito calor aqui no Amazonas. Vamos ouvir. Esse final de semana ainda predomina muito calor no Amazonas como tudo, não é? Altas temperaturas devido ainda à ausência de chuva, praticamente as chuvas são de áreas isoladas ainda no final de semana. E as temperaturas, por exemplo, na região de Manaus, se comportando de 38 a 39 graus. E esses valores também de 37 a 39 graus, grande parte do estado do Amazonas. Porém, na próxima semana que deve haver realmente uma mudança nas condições do tempo no Amazonas, em grande parte como todo do estado, aí dando condições de chuva de uma maneira mais significativa, chuva mais geral, e pegando chuvas também para Manaus, daí cai a temperatura, já começa a diminuir a temperatura na próxima semana. 18 horas. Então, Karime, Carlão, né? Que começa o período de chuvas de verdade, né? Verdade, André? né? Isso então foi a situação que o Francisco de Assis, que é meteorologista do INMET, trouxe aqui essa informação pra gente, porque, olha só, o calor excessivo, ele diminui a umidade relativa do ar, o que pode levar a problemas respiratórios, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Então, o INMET orienta que as pessoas bebam bastante líquido, não façam atividades físicas, evitem a exposição ao sol em horários mais quentes do dia, usem hidratante para a pele e umidifiquem também o ambiente, né? Então, como o meteorologista aí falou, o Francisco de Assis, então ainda tem esse final de semana aí, a metade, né, da próxima semana, ainda muito calor, 38, 39 graus. Então, você que gosta aí de ir na praia, você gosta de ir num banho, né? Então, toma cuidado, prepara, né? Preciso se hidratar. Afinal de contas, também, a respeito disso, o próprio Climatempo até alertou. A gente sabe que o restante do país está vivendo uma onda de calor, não é? E o Climatempo disse que essa onda de calor
também chega aqui no sul do estado do Amazonas e vai durar até este fim de semana. E as cidades mais impactadas com esse fenômeno são Apuíca, Nutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré, Maués e Novo Aripuanã. Ou seja, depois disso tudo, a previsão é que semana que vem, não é, Andréa, comece aí as chuvas e um período aí, de repente, já de inverno amazônico, né, Carlão? A chuva abençoada, né, para acabar com as queimadas. Ansiosos. Exatamente, porque só com a chuva que as queimadas dão trégua e a fumaça tóxica diminui, desaparece aqui da região, aqui do estado do Amazonas, porque resultado da ação de planejamento, de atitude do governo do estado do Amazonas, a gente não tem, a gente só tem desculpa, porque a fumaça vem do Pará, a fumaça vem dali, vem do Mato Grosso, vem do Acre e nada, inclusive para ter informações oficiais, hoje a gente não conseguiu, hoje a gente tentou, falou com o IBAMA, não é? E o IBAMA disse que sem tempo para responder. Será que ele está apagando incêndio? Tomara que sim. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André Meirelles, 6h16. 18 horas. Seguimos falando aí da crise ambiental no Amazonas. Agora a rede católica pede respostas sobre o colapso da crise climática e o colapso dos sistemas amazônicos, Karine. Então, o alerta, Carlão, vem aí às vésperas da COP28 da ONU, que vai acontecer em Dubai, do dia 30 de novembro a 12 de dezembro. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com Giné Araújo. O apelo é feito pela Rede Eclesial Panamazônica, REPAM. Por intermédio de uma carta aberta, a entidade faz apelo por respostas imediatas para que a Amazônia não entre em colapso irreversível. É o que diz a articuladora territorial da REPAM Brasil, Dorismeire Vasconcelos. Profundamente aflitos, nos preocupamos com a questão da crise climática e o colapso sistêmico na Amazônia, com recentes períodos de calor incomum, incêndios descontrolados, seca severa, com níveis nunca registrados em rios e lagos, isolando inúmeras comunidades, impactando a vida das pessoas que estão hoje sem acesso à água potável, serviço de saúde, educação e alimentação. A preocupação com o extrativismo predatório, desmatamento acelerado, concessões de hidrovias, projetos hidrelétricos e rodovias e infraestruturas que são implementados sem a consulta prévia, livre e informada à população. A carta foi construída nos dias 8 e 10 de novembro, com a participação das REPANs nacionais e representantes de Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru e Venezuela. Segundo a articuladora territorial da REPAM Brasil, Dorismeire Vasconcelos, a ideia do documento é intensificar os alertas às vésperas da COP28 da ONU, que será realizada em Dubai, de 30 de novembro a 12 de dezembro. A preocupação com a expansão da fronteira agrícola e das monoculturas e agronegócio, que causam uma gigantesca perda de nossa biodiversidade, impedem nossos modos de produção locais e ameaçam a nossa soberania alimentar. O aumento do uso do agrotóxico e do mercúrio, que poluem fontes de águas, ar e solo, afetam os nossos recursos naturais e causam doenças graves a toda a população. A carta aberta também revela a preocupação com o desenvolvimento mineral, sobretudo em áreas protegidas e territórios comunitários, principalmente de povos isolados. Também fala de falsas soluções de economia verde, com promoção de crédito de carbono e mercantilização da biodiversidade na Amazônia. A carta também pede solução para o narcotráfico na Amazônia, que ameaça a vida de defensores de direitos humanos e ambientais. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h19. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Bom te ver, seja bem-vindo. Então, o deputado federal Capitão Alberto Neto passou o feriado nos Estados Unidos. E ele disse que está em missão para mostrar ao mundo supostas violações contra a liberdade de expressão aqui no Brasil. Bom, Cadu, exatamente o que ele está fazendo lá e essa viagem, essa missão dele, quem é que pagou? Quem é que está pagando a conta dessa missão dele? Cadu, boa noite. Adivinha quem, cara? Eu, você, Carlão.
Aliás, eu tô liso agora aqui. Vamos detalhar essa história que ela tá confusa, viu? Tem muita gente, a Câmara até agora não se pronunciou, mas vamos falar sobre isso. Esse é o mistério, Karime. Quem tá pagando, o que eles estão fazendo, enfim, vou explicar tudinho pra você. Boa noite, primeiramente, a você, Karime, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. O deputado Capitão Alberto Neto, ele é vice-líder do PL na Câmara. Ele está em Washington, D.C., junto com outros parlamentares da direita bolsonarista, participando de reuniões para tratar, segundo eles, de violações à liberdade de expressão aqui no Brasil, supostamente cometidas pela Suprema Corte e também pelo governo Lula. Além de Alberto Neto, Karime, estão lá os deputados Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata, Gustavo Gayer, Altineu Cortes, Alexandre Ramagem e também os senadores Jorge Seife e Magno Malta. Essa turma é toda da extrema-direita, da direita bolsonarista. O primeiro mistério, Karime, é a pauta, né? É estranho porque esse assunto, a liberdade de expressão, não está em debate no parlamento aqui no Brasil, não é um assunto que está mobilizando nem a Câmara e nem o Senado. Na verdade, é uma pauta da bolha bolsonarista. Eu lembro que há alguns meses atrás, acho que em maio, o deputado Gustavo Gayer fez uma audiência pública com blogueiros da direita conservadora para falar sobre a censura promovida pelo STF pós 8 de janeiro. Só isso. Houve uma grande manifestação, várias publicações na imprensa, mobilizou as redes sociais, enfim. Depois desse tema, nada disso aí veio à tona a partir de maio. Então, e aí vem o segundo mistério, Karime, que é sobre quem está pagando os custos desta delegação. Os deputados dizem que se trata de uma missão oficial, Karime. E missão oficial, quem paga é a Câmara dos Deputados. Ela paga as passagens e a hospedagens. Quem decide isso? O presidente Arthur Lira, né? Se ele der a canetada, aí o dinheiro paga-se aí com recurso público, com o nosso dinheiro, as passagens, as hospedagens e alguns custos, né, que eles podem alegar por meio de nota fiscal. Acontece que a imprensa passou o dia, Karime, questionando a Câmara dos Deputados, que até agora ela não respondeu se está bancando ou não essa viagem dos bolsonaristas. A assessoria do deputado Capitão Alberto Neto disse que ele, o deputado, é quem está pagando tudo, as passagens e a hospedagem. Só que aí nada disso é confirmado pela Câmara. O pano de fundo dessa história, Karime, dessa viagem, é que a direita bolsonarista tentou ontem emplacar um manifesto. No dia da proclamação da República, teve motociata em Santa Catarina, teve manifestação no Rio de Janeiro, teve manifestação também em São Paulo, um pequeno protesto aqui em Brasília. O objetivo, Karime, na verdade, é manter a base bolsonarista funcionando até as eleições municipais. Então a gente vai ver essas e outras manifestações, né? Esses atos aí, essas viagens para os Estados Unidos, viagem para Israel, enfim. A gente ainda não sabe de verdade quem pagou por esse passeio aos Estados Unidos, na verdade. Mas o preço é esse, mostrar que a direita conservadora ainda está em movimento. E tudo isso tem um caminho até 2024. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, o Ministério do Trabalho mudou as regras sobre o expediente do comércio em dias de feriado. Mudou alguma coisa? O que aconteceu, Cadu, nesse processo? Carlão, o Ministério do Trabalho publicou uma portaria que diz o seguinte: o trabalhador do comércio só pode cumprir expediente em dias de feriado se isso estiver permitido na convenção coletiva de trabalho da categoria. Essa medida revoga uma portaria editada há 2 anos, que flexibilizava o trabalho nos fins de semana e feriados. Anteriormente já bastava o acerto entre patrão e empregado no contrato de trabalho, que estava tudo certo. A depender desse acerto, né, feito entre patrão e empregado, o funcionário podia receber ou hora extra ou banco de horas, o que é mais comum, né? É mais comum hoje em dia o banco de horas, você fica mais tempo de folga. E agora, com essa portaria do Ministério do Trabalho, o governo atende aos sindicatos laborais. E o assunto gerou muita polêmica, Carlão, principalmente entre o meio político e empresarial. De um lado, tem os sindicatos dos trabalhadores alegando que essa portaria, que foi editada na época do governo Bolsonaro, precarizou as relações de trabalho, ou seja, não houve vantagem para o trabalhador. E de outro lado tem os empresários, que dizem que essa medida dificulta a geração de emprego, coloca em risco quem já está contratado e também prejudica a sociedade, que passa a não contar mais com alguns estabelecimentos abertos durante os feriados.
Eu trouxe aqui uma fala do advogado da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, o senhor Roberto Lopes. Vamos ouvir o que ele disse. As atividades do comércio, na sua essência, elas são consideradas importantes, são consideradas atividades essenciais, tanto que na época da pandemia foram autorizados os supermercados, as farmácias e até pet shop ficarem abertos, exatamente porque prestam serviços relevantes à população, à sociedade, e que não podem agora, nesse momento, serem restringidos por conta da portaria. Isso gera uma insegurança jurídica, um tema que já estava pacificado, né, no meio empresarial. Então nós vemos com muita preocupação esse ato e esperamos que vamos estudar, verificar quais são as medidas legais que podem ser tomadas para reverter essa situação. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senhor Roberto Lopes, advogado da Confederação Nacional do Comércio, ou seja, não agradou, né, Cadu? Não agradou nem um pouco os empresários, os trabalhadores, é possível, mas cria uma confusão, né, Karine? Exato, e aí o trabalhador... E a instabilidade, né, como o senhor falou, o advogado falou, né, cria aquele mal-estar, enfim. Isso, quem é comerciário sabe que trabalhar em dia de feriado, em dia de fim de semana, faz parte do ofício, né? Você tem que trabalhar mesmo, tá lá no contrato. Mas e aí, se, por exemplo, o sindicato aí do Amazonas não tiver isso acertado na convenção coletiva de trabalho, significa que o trabalhador está impedido de trabalhar no feriado. Então, como é que vai haver a contratação? O empresário do comércio precisa de um funcionário na sua loja, no dia de feriado. E aí, o que acontece? Como é que isso pode ser feito? Vai ter que haver algum acerto entre as partes. E principalmente entre governo, Ministério do Trabalho, empresários e trabalhadores. É uma situação que a gente pensa que não vai terminar agora. Há uma confusão enorme. Inclusive no meio político, o senador Ciro Nogueira, do PP, que é um partido que faz parte da base do governo, né? Ele é presidente nacional do PP, ele apresentou agora à tarde um projeto de decreto legislativo que é para assustar os efeitos dessa portaria do Ministério do Trabalho. Claro que esse PDL tem que passar pelo crivo do Senado, mas a confusão já está muito grande, porque o governo não dialogou previamente com os empresários, com os trabalhadores, com os sindicais. O governo preferiu ouvir primeiro os sindicatos e passar a canetada. Não está certo. Vai ter que voltar 2 casinhas atrás e tentar estabelecer um acordo, porque senão vai dar muita confusão. E vem reforma trabalhista por aí, vai ter que dialogar com os parlamentares. Como é que vai ser? Os caras vão ouvir? Provavelmente não. Karine Carlão. Uma grande confusão, e principalmente nas vésperas aí das festas de Ano Novo, que tem muita contratação temporária, vai mexer numa hora dessa, né, Cadu? Aquela coisa. Bom, exatamente. Para finalizar, Cadu, quais são os outros destaques de hoje? Fala pra gente as rapidinhas do dia. Vamos de rapidinha, Karime. A polêmica de hoje está lá no Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma resolução que beneficia os juízes federais de primeira e segunda instância. A cada 3 dias de trabalho, eles ganham 1 dia de folga. A ideia é conceder aí 10 dias de folga por mês aos magistrados ou compensação em dinheiro. Isso aí causou uma repercussão bastante negativa na sociedade. Claro, né, Karime? Como é que pode magistrado trabalhar 3 dias e folgar 1? É fora da nossa realidade, fora da realidade brasileira, né? E no Poder Legislativo, Karime, segue repercutindo a crise política que colocou o ministro Flávio Dino no olho do furacão por causa daquela história da dama do tráfico do Amazonas, que teve reuniões no Ministério da Justiça sem que a presença dela fosse registrada, né, no sistema do Ministério da Justiça, puxasse o histórico dela, enfim. Agora essa crise está puxando pelo pé também o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Um grupo de 46 deputados apresentou hoje um pedido de impeachment contra ele. O Ministério dos Direitos Humanos confirmou ontem que a União pagou as passagens aéreas da dama do tráfico do Amazonas. Por essa razão, o Silvio Almeida se tornou alvo dos ataques da oposição. Volto com vocês, Karine Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora 6h30, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha, o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, completaria 84 anos hoje, dia 16 de novembro. Ele nasceu lá em Eurunepé no dia 16 de novembro de 1939 e faleceu no dia 12 de fevereiro de 2023 no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Amazonino começou a carreira política em abril de 1983, quando foi nomeado pela primeira vez prefeito de Manaus. Foram quase 40 anos de vida pública no estado. Amazonino Mendes foi governador do Amazonas por 4 vezes, por 3 vezes prefeito de Manaus e também foi senador da República. A história de Amazonino Mendes está entrelaçada com a história do próprio estado do Amazonas, estado que se desenvolveu graças aos seus sonhos ousados de progresso e desenvolvimento. Mix. Legal, 6h31. Fique ligado, daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas. Rio Negro segue em ritmo de vazante e volta a marcar menos de 13 metros em Manaus. Detalhes em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. E agora conferindo previsão do tempo com ela, Karine Leão. Tempo e temperatura para amanhã, sexta-feira, hein? Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, esta sexta-feira deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 29 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 44% e 74%. Mix. Olha, o nível do Rio Negro medido no porto de Manaus voltou a ficar abaixo dos 13 metros e nesta quinta-feira chegou a 12 metros e 96 centímetros. Agora são 9 dias de repiquete, que é o fenômeno que acontece quando o rio volta a ter um período de descida. Carlão, não tá fácil, viu? E a repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente. Tem mais informações a respeito desse fenômeno. Boa noite, Nathalie. Então, o rio desceu quantos centímetros nas últimas 24 horas? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do 18 horas, sintonizados conosco aqui nesta quinta-feira. Então, Karime, nas últimas 24 horas, o Rio Negro baixou aí mais 2 centímetros e chegou hoje aí a marca de 12,96 metros. A vazante aqui em Manaus, havia parado aí no último dia 26 de outubro, quando o rio desceu somente 3 centímetros. No dia seguinte, essa cota ficou estabilizada em 12 metros e 70 centímetros, iniciando aí no dia seguinte um período de 11 dias de estabilidade, 11 dias de subidas. Em seguida, que encerrou aí no dia 7 deste mês. Desde o dia 7 de novembro, a gente vem observando que o rio voltou a baixar depois de ter subido aí cerca de 52 centímetros. O Rio Negro chegou a voltar a subir, chegou ali a marca de 13,22 metros, mas desde o último dia 7 a gente vem observando aí essa descida. Alguns dias, já chegaram a 3 centímetros, 2 centímetros, fica ali nessa oscilação, o efeito sanfona, o que realmente os especialistas, os pesquisadores chamam de repiquete, Karime? Mas foi aí a partir do dia 8 de novembro que o rio realmente, iniciou verdadeiramente esse período de repiquete, que já dura aí 9 dias e fez a cota do Rio Negro aqui na nossa capital descer cerca de 26 centímetros, segundo a medição do Porto de Manaus. Segundo o último boletim de alerta hidrológico da bacia aqui do Amazonas, produzido pelo Serviço Geológico do Brasil, a bacia do Rio Negro apresenta aí um ritmo regular de descida em diferentes estações de monitoramento, desde o município de São Gabriel da Cachoeira, lá na Cabeça do Cachorro. Os 3 dias aqui dessa semana, Karime, segunda, terça e quarta, os 3 primeiros dias dessa semana, realmente confirmaram essa tendência, que na semana passada já vinha acontecendo e já era uma previsão dos pesquisadores e dos especialistas de que realmente o rio continuasse com essa
essa descida, né? Só que a gente não imaginava que continuaria por tanto tempo, né? Já que realmente já dura aí mais de uma semana. Geralmente, nos anos anteriores, a gente chegou a viver esse fenômeno do repiquete, mas ele dura ali cerca de 2-3 dias. Mas assim como o El Ninho vem sendo prolongado, né? Vem castigando a gente agora também está sofrendo com esse repiquete prolongado, vamos dizer assim, né? E aí, segundo o CPRM, né, que é o Serviço Geológico do Brasil, que faz esse trabalho de monitoramento e controle das águas aqui, principalmente nas bacias do Rio Negro, a bacia lá na região do Rio Branco segue com níveis considerados baixos para esse período do ano. Isso tudo porque, Karime e Carlão, as chuvas seguem abaixo da média aqui na nossa região, e essa é uma situação que segue preocupando os especialistas, como afirma a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury. Vamos conferir. Agora, em novembro, que é início do período chuvoso, também há chuvas abaixo da média, até mesmo em algumas regiões de cabeceira. Então, houve recuperação, por exemplo, do Rio Madeira. Aí subiu 2 metros. Aí o que aconteceu? As chuvas reduziram, ficaram abaixo da média e o rio voltou a descer de forma menor, mas está nessa oscilação. Então, ainda estamos na dependência dessas chuvas isoladas e concentradas em algumas regiões. Para que a bacia possa recuperar, precisamos do retorno do período chuvoso. Aí o que diz os prognósticos climáticos? Que as chuvas distribuídas previstas ao longo da bacia agora na segunda quinzena de novembro, que iniciamos recentemente. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da Jussara Cury, ela que é pesquisadora em geociências do Serviço Geológico aqui do Brasil. Como ela disse, né? A gente realmente deve esperar as chuvas aí dos próximos dias. A previsão, né? As previsões, né? Os prognósticos indicam que as chuvas devem iniciar realmente agora nessa segunda quinzena de novembro. A gente está aí hoje, dia 16 de novembro, e a gente realmente tem que mentalizar para que essa chuva chegue, porque a gente sabe que a Manaus, né? A nossa capital. Fazer um mantra, né? A nossa capital está aí na lista entre as cidades que deve ser castigada nesses próximos dias ainda com essa onda de calor que já atinge o sudeste do Brasil. Então a gente realmente tem que esperar as chuvas aí lá nas cabeceiras do Rio Madeira, Solimões, para o Rio Negro voltar a subir aqui na nossa capital. Encerrando Karime e Carlão, só para finalizar, né? A gente sabe que a seca segue castigando aí quase 600 mil famílias em todo o Amazonas, e os nossos 62 municípios do estado seguem em situação de emergência. Karime Carrão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. Valeu, Nathalie. 6h37. 18 horas. Olha só, vamos falar agora sobre a grave crise na saúde pública que o Amazonas enfrenta. Olha só, desta vez a denúncia vem das mães de traqueostomizados. Elas denunciam completa falta de assistência do Estado. De acordo com elas, falta tudo na central de medicamentos, Karime. Carlão, muito grave. Segundo as mães, há mais de 3 meses falta material na central de medicamentos. Segundo elas, não há sequer alimentação para esses pacientes que passaram por esse procedimento cirúrgico tão delicado. Vamos entender mais detalhes sobre o assunto agora com o Giné Araújo. A traqueostomia é um procedimento cirúrgico para a abertura frontal na traqueia. A cirurgia é realizada quando a pessoa precisa de assistência respiratória prolongada. As mães da Associação Família TQT, grupo que reúne pais de traqueostomizados no estado, denunciam que a SEMA, Central de Medicamentos do Amazonas, está há mais de 3 meses com problemas no fornecimento de materiais, insumos e até alimentação aos pacientes que passaram pela traqueostomia. De acordo com as mães que estiveram na Assembleia Legislativa do Amazonas para pedir ajuda aos deputados, itens como sondas de aspiração traqueal, tamanhos 8, 10 e 12 e cânulas sem balão, considerados essenciais para o funcionamento da traqueostomia, estão em falta. De acordo com Ana Lúcia Marinho, mãe de uma criança de 11 anos, a falta desses itens tem colocado a vida de seu filho em risco, além de comprometer a situação financeira da família. Ainda estamos sem alimentação, sem sonda e sem a fralda descartável, fora medicação. Nossas crianças dependem de vários materiais para ter uma vida digna em casa. E quando a gente chega num local para reclamar sobre aquilo,
é porque realmente está acontecendo. Nossos filhos, a maioria deles são crianças acamadas. Então fica muito difícil da gente sair de casa e ir para SEMA, chegar lá que não tem previsão. Nós estamos muito chateadas. Algumas das nossas mães já têm processo na defensoria, porque sempre está faltando medicação, alimentação e material para o uso da traqueostomia. Também faltam gases e seringas, medicamentos como lamotrigina e cremes de barreira. Ainda conforme Ana Lúcia Marinho, a própria SEMA diz que não há previsão para a chegada de produtos essenciais e fica por isso mesmo. Então fica muito difícil da gente chegar na SEMA, não tem previsão, não tem estoque, aí a gente vai para um local reclamar e ainda somos chamadas de mentirosas. Todas nós temos o comprovante que é dado na SEMA, o controle de que a gente não está recebendo esse material. Então nenhuma de nós ia sair de casa para falar em verdades em lugar nenhum. Fralda P, fralda G, pediátrica, há 6 meses a mãe não pega. A fralda M, 2 meses a mãe não pega. Tem mês que vem, tem mês que não vem. E como eu lhe falei, quando chega é por poucos dias, acaba logo. A fralda G, a gente está sem a fralda G semana passada, acabou. E hoje já tem mãe lá e acabaram de avisar que está sem previsão para a fralda também. Também, segundo Ana Lúcia Marinho, a falta de produtos na SEMA é recorrente e não está relacionado apenas aos traqueostomizados. E o que está acontecendo não é de agora e não é por causa da estiagem, porque isso aconteceu antes e acontece depois, a gente já sabe disso. Nós estamos representando o nosso grupo, mas não somente as pessoas do nosso grupo, porque isso está acontecendo com todas as outras pessoas. Existem pacientes de tudo quanto é patologia e condição. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E exatamente como falou essa mãe, a dona Ana Lúcia Marinho, não é de hoje. Nós entramos na pandemia de Covid-19 com a saúde num caos. A saúde pública do estado do Amazonas já estava completamente caótica antes da Covid-19. Fato que eu lembro aqui, o presidente dos médicos do estado do Amazonas, Dr. Mário Viana, chegou a pedir em Brasília intervenção federal na saúde pública do estado do Amazonas. Naquela época ele pediu para o então ministro Mandetta. Nós já entramos na pandemia com a saúde completamente sucateada, porque o estado do Amazonas, recém-possado, o governador do estado, não tinha dado atenção suficiente e deixou faltar tudo. Naquela época faltavam luvas, faltavam medicamentos e os salários também atrasados. Vários médicos foram embora. Imagina, aí passou a pandemia, depois da pandemia tudo piora. Um estado que não dá prioridade à saúde, que desde o início do mandato nunca deu prioridade à saúde, não é agora que vai dar. Ou seja, a saúde do estado do Amazonas segue pior do que há 5 anos atrás. Ela está, sem dúvida alguma, pior e a população cada vez precisando de mais atendimento, cada vez se submetendo a situações absurdas. O que acontece na saúde aqui no estado do Amazonas é crime, porque as pessoas ficam vulneráveis à sorte, completamente à sorte, e a Deus dará. Só Deus para ajudar as pessoas lá na ponta, para esse paciente que está precisando, porque um estado rico, que tem recordes de arrecadação, não investe, não sabe aplicar esse dinheiro para dar dignidade para esse cidadão, para dar uma saúde digna para essas pessoas. Não é favor, não. Ninguém está pedindo favor, as pessoas estão pedindo o que é de direito. O estado tem dinheiro para isso. Com isso, nesse cenário, gente, essas mães desesperadas, são crianças, como essa mãe falou, a dona Ana Lúcia disse, as crianças já estão acamadas por causa da cirurgia, aí não conseguem receber a alimentação adequada. Imagina, isso é um crime, isso é muito covarde fazer isso com a mãe, deixar numa situação dessa, e ainda é chamada de mentirosa. Como é que uma mãe vai sair de casa com uma criança acamada, pedir os seus direitos e ainda é xingada de mentirosa? É um governo muito covarde. Só pode, mas esperar o quê? Um governo caloteiro que não paga salário dos funcionários da saúde, não paga as empresas que prestam serviço, acha que vai tratar com dignidade alguém? Nem a mãe de criança, né, Carlão? Olha só, Karim, o grave
é que está faltando até alimentação nessa situação toda aí para pacientes traqueostomizados. Essa semana falamos de uma cirurgia que o paciente só conseguiu porque teve que acionar a justiça lá em Manacapuru. Só assim esse governo tomou aí uma atitude, tomou uma providência. Só entrando na justiça para o cidadão conseguir de fato os seus direitos. 18 horas. Volume de serviços cresceu 0,5% em setembro de 2023 comparado ao mês anterior, de acordo com pesquisa mensal de serviços divulgadas pelo IBGE. Pois é, Carlão, só que aqui no Amazonas, em setembro, o volume de serviços foi de 0,4%, menor do que o mesmo mês de 2022. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com André Meirelles. O setor de serviço no Amazonas aumentou em 0,5% no mês de setembro de 2023 em relação a agosto deste ano. A variação teve resultado melhor que no país, onde o segmento teve resultado negativo de 0,3% no período. Na comparação com setembro do ano passado, o volume de serviços no estado caiu 0,4% e no Brasil reduziu em 1,2%. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que revela ainda que no acúmulo do ano, a taxa de crescimento foi de 2,8% no Amazonas. Já nos últimos 12 meses, a variação no estado alcançou 4,1% e ao nível nacional obteve melhor resultado, com a variação de 4,4%, como explica o supervisor de disseminação do IBGE, Adjalma Nogueira. A queda na comparação com setembro do ano passado foi a nota baixa do mês. Com isso, o acumulado do ano e dos últimos 12 meses vem perdendo forças a cada mês. O bom desempenho da receita, que não sofre influência inflacionária no seu cálculo, mostra que, não fosse a inflação, os números dos serviços seriam bem melhores. Setembro foi o terceiro mês de menor receita vinda da prestação de serviços no ano. O que se destacou foram os serviços prestados às famílias, que tiveram uma elevação de 3%. 3 atividades apresentaram queda, especialmente no setor de serviços. Segundo a Djalma Nogueira, é preciso aguardar os próximos meses para analisar as vendas dos serviços. A média móvel trimestral da atividade de serviços está praticamente estável. Isso demonstra que não há cenários e perspectivas futuras. Com isso, precisamos esperar os próximos meses para saber como será o comportamento das vendas da atividade de serviços. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, mais de 19 mil pessoas devem deixar Manaus neste feriado prolongado da consciência negra, Karine. É, Carlão, e a Operação Viagem Segura começa amanhã e a repórter Nathalie Moraes traz os detalhes. A Operação Viagem Segura da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas já inicia nesta sexta-feira nas principais saídas aqui de Manaus. O reforço na fiscalização dos transportes intermunicipais, rodoviários e hidroviários vai até o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. 19 mil pessoas devem deixar Manaus, sendo mais de 10 mil no transporte rodoviário e 9 mil no hidroviário. As fiscalizações devem ultrapassar 1.150 fiscalizações até o fim da operação. O diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços, João Rufino Júnior, explica que as fiscalizações durante os feriados prolongados, as equipes da Arcepan reforçam as atividades. A nossa operação Viagem Segura, Dia da Consciência Negra, começará nesta sexta-feira, dia 17, e irá até a próxima segunda, feriado aqui na cidade de Manaus. É um período de 4 dias de operações em que iremos intensificar a nossa fiscalização com o objetivo de dar mais segurança e tranquilidade à população que irá aproveitar esses dias para fazer as suas viagens pelos municípios do nosso estado. De reforço da fiscalização em parceria com o Detran, Polícia Militar e também a CNPH, com esse objetivo de dar segurança, às pessoas que vão utilizar o transporte intermunicipal nesse final de semana e no feriado da segunda-feira.
Para as denúncias, a ouvidoria da Arcepan conta com atendimento 24 horas, através do WhatsApp 98408-1799. A Arcepan atende das 8 da manhã até as 2 da tarde na rodoviária de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 49 minutos. Chegou a hora da gente conferir os bastidores da política local, os assuntos que só Cíntia Blink traz pra gente aqui no 18 horas. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, aquele processo contra o conselheiro Ari Moutinho foi finalmente arquivado. É isso? Não existe mais. Ponto final. Acabou essa história. Cefini. Ai, Cefini, que chique, francês. É, o Carlão muito chique. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Bom, vamos falar então de Tribunal de Contas e essa história da conselheira Yara Lins contra o conselheiro Ari Moutinho Júnior. No que depender do presidente do TCE, e sim, o atual presidente Érico Desterro, ele sai dia 1º, quando chega Yara Lins para ocupar essa cadeira. Se depender dele, a gente não vai mais falar desse assunto, não. Aliás, do Tribunal de Contas, pelo que eu entendo, tá tentando caminhar para tal paz que o Carlão falou ontem, né? Mas ainda é um tribunal muito dividido. Essa representação, ela foi arquivada por Érico Desterro, atual presidente, porque é uma questão burocrática. Ele entendeu que o rito do Código de Ética não foi cumprido. Então, arquivou pelo tribunal. Mas a gente sabe que esse caso ele anda em outros lugares, né? Pode ir para a justiça, enfim, foi para a delegacia e tudo mais. A gente está vendo um silenciamento desse assunto. Então, o que se sabe é que não foi exatamente conversada essa decisão. Ela foi uma decisão do presidente, mas há uma tensão no ar, sim, dentro do Tribunal de Contas. Isso fica bem claro quando na última sessão estava se definindo quem seria o presidente da primeira e segunda Câmara, e também há membros do Conselho, há conselheiros que fazem parte, e o conselheiro Josué Neto fez questão de falar publicamente que se Érico Desterro estava na primeira Câmara, presidindo a primeira Câmara, então ele preferia ficar na segunda. Ou seja, fez cerimônia nenhuma para dizer que se o Érico está de um lado ou todo outro, né? O que mostra aí um comportamento que essa paz não está reinando ali, não. Mas o arquivamento faz caminhar aí para um silêncio dessa história entre Yara e Ari dentro do Tribunal de Contas. O que a gente não sabe é se novamente vai se entrar com a representação, se vão tentar reviver isso. Não vi nenhum sinal sobre isso ainda por lá. Se acontecer alguma novidade nesse sentido, eu trago aqui. Mas há um grupo bom dizendo assim, um grupo grande de conselheiros dizendo aquele deixa disso, sabe? Sim. Karime, deixa pra lá, né? Deixa quieto. Deixa aí. Olha, Cíntia, a Prefeitura de Manaus tem previsão orçamentária de 9 bilhões de reais para 2024. É isso mesmo, procede 9 bi. 9 bi, previsão de gasto aí de despesa, né? E desse dinheiro, a gente tá falando de 6% da lei orçamentária anual, 6% de 9 bi vão para educação. Isso a gente tá falando... Não, perdão, 6% é o número que aumentou de 2023 para agora 2024. Antes era 8,5, 8 bilhões e 500 milhões e agora está em 9 bilhões. Então, 25% desse valor vai para educação. Aí a gente está falando de 2 bilhões e 300. Educação básica, que é a responsabilidade aí da Prefeitura de Manaus. 1,6 bilhão vai para urbanismo e 1,6 bilhão para a saúde. Isso foi como a mensagem chegou na Câmara Municipal de Manaus. Pode haver mudança aí nesses percentuais, nesses valores, novidade, porque ainda vai passar pela Câmara. Na Câmara, nesse momento, está na CCJ, né, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aquela que fala-se o que é legal, o que não é legal. E também na Comissão de Finanças. Depois, isso vai para a mão dos vereadores que vão apresentar emendas, ou seja, pode mudar aí esses percentuais de acordo com o que os vereadores entenderem que faz sentido. Isso vai ser votado, volta pro Poder Executivo, enfim. Então, por enquanto, a forma como foi apresentado foi desse jeito que estou falando para vocês. 25% do valor total indo para educação, 1,6 bilhões
1,6 bilhão para urbanismo e 1,6 bilhão para saúde. Vou continuar acompanhando para ver como é que chega ali no final. Hoje foi entregue a passarela da Efigênio Salles foi entregue e durante ali a coletiva o prefeito falou também sobre dinheiro, porque ele falou que vai enviar novamente na terça-feira o pedido de empréstimo de 600 milhões. E agora com mais detalhes do que exatamente vai ser gasto. A gente sabia que ia para o plano de urbanismo, né? De mobilidade urbana, tudo isso, mas não exatamente em quê. E agora nesse novo pedido vão ter os detalhes também. Vou acompanhar para trazer tudo para você. É isso. Legal. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Até amanhã. Até. Legal, agora são 6h54. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E o presidente Lula escolheu o professor Henrique dos Santos Pereira como novo diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que tem sede em Manaus. A nomeação assinada pelo ministro Rui Costa está no Diário Oficial da União de terça-feira, dia 14. Agora 6h55. Dá tempo de um econômico, hein, Karime Leão? 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,17% e segue abaixo dos R$5, cotado a R$4,87. O euro fechou em baixa de 0,08% aos R$5,28 e o Bitcoin fechou o dia desvalorizado em 4,48% aos R$175.796. E o Ibovespa fechou em alta de 1,19% aos 124.631 pontos. E o levantamento divulgado pelo governo federal revela que o total de 736.977 empresas foram fechadas no Brasil no primeiro quadrimestre de 2023. O número representa um crescimento de 34,7% sobre o mesmo número de 2022. A maior parte das empresas fechadas são de microempreendedores individuais. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, 6h56. Vamos falar agora de esporte, giro esportivo. Cid Soares na área. Cid, tudo certo aí? O que tem hoje com relação ao Esporte Brasil? Bom, hoje aconteceu muita coisa. Tá mais ou menos, né? Vamos já falar sobre tudo. Bom, o Botafogo já tem aí um novo treinador. O pessoal do Fogão já está sabendo disso, né? Foi anunciado hoje. Trata-se de Thiago Nunes, que deixou o Sporting Cristal lá do Peru no último sábado e chega para brigar pelo título nas últimas rodadas desse campeonato brasileiro que está rolando aí. O contrato com o Botafogo vai até 2025. E claro, hoje tem Colômbia e Brasil pelas eliminatórias sul-americanas, 8 horas da noite, horário de Manaus. O jogo rola no Metropolitano. Roberto Meléndez na Colômbia. Alisson retoma aí a titularidade no gol, enquanto André ganha oportunidade como titular no meio-campo, ao lado de Bruno Guimarães. Bom, fica assim, ó, o Brasil entra em campo com Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge. André e Bruno Guimarães, Martinelli, Rodrigo, Vini Júnior e Rafinha. O Endrick, que também já está lá na Colômbia, não começa jogando. O atleta se tornou o quarto jogador mais jovem a ser convocado, com apenas 17 anos, atrás somente de Pelé, Edu e Coutinho. E hoje o o Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu de forma preventiva Coritiba e Cruzeiro, que já vimos falando isso ontem, né? Pela confusão entre as duas torcidas no jogo do último sábado pelo Campeonato Brasileiro na Vila Capanema. Agora as duas equipes jogarão sem torcida pelos próximos 30 dias. E como o Brasileirão acaba no dia 7 de dezembro, significa que ambos vão terminar suas campanhas aí sem apoio da torcida em jogos dentro e fora de casa. Coritiba e Cruzeiro estão na disputa aí contra o rebaixamento, o que só piora a situação. Jogar sem torcida é terrível. A punição já era esperada pela violência dos atos. E por falar em violência, olha aqui em Manaus, uma partida de futebol entre o Amazonas Futebol Clube e o São Raimundo pelo Campeonato Amazonense Sub-16
terminou em confusão ontem, à tarde para a noite, no Carlos Amit, lá no Coroado, zona leste aqui de Manaus. E os vídeos mostram os torcedores em uma confusão generalizada. Nas imagens é possível ver um grupo de pessoas trocando socos em meio a fogos de artifício e correria. Então você imagina o tumulto. Segundo testemunhas, ao menos 2 pessoas ficaram feridas. Não há, no entanto, informações sobre motivação da confusão. Em nota, o Amazonas Futebol Clube lamentou o episódio e a Federação Amazonense de Futebol, a FAF, também lamentou esse fato. A Polícia Civil do Amazonas diz que até o momento não houve registro de boletim de ocorrência sobre a confusão lá na delegacia da área. Portanto, é o que tínhamos para hoje. Obrigada pelas informações, Cid Soares. Até amanhã. Tchau, valeu, tchau. Tchau, tchau. Leucide Soares, Inter. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Não passa muito tempo sem que a saúde estadual no Amazonas seja alvo de denúncias graves. Agora a denúncia vem da associação que reúne pais e filhos traqueostomizados no estado. Elas denunciaram que estão há mais de 3 meses com problemas para receber insumos e alimentos aos pacientes. A Central de Medicamentos do Estado simplesmente não entrega. Há problemas no fornecimento de sondas de aspiração traqueal e cânulas sem balão considerados essenciais para os pacientes. Crianças e adultos estão correndo risco de morte. A situação dos familiares é de desespero e as autoridades de saúde do estado sequer dão uma satisfação. Será que vão deixar pessoas morrerem para tomar providências? Até quando? 18 horas. Karime, 7 em ponto, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.